Fala pessoal, bom dia, muito bom dia a todos. Estamos ao vivo com a nossa live semanal de toda quarta-feira às 9h07 da manhã, pontualmente. O nosso café com pasta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alexandre Gimenez, eu te ajudo a produzir uma pasta artesanal italiana de excelência. Te ajuda a iniciar seu próprio negócio, para que você possa vender todos os dias. Bom dia, minha querida Mia, tudo bem? Bom dia, Marina, bom dia, Celso. Maravilha, gente, vamos chegando, vamos entrando. Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube. Se você é novo aqui, gente, me segue aqui no Instagram, tá? Segue aqui para mais conteúdo sobre produção e venda de massas artesanais italianas. Se você está aqui no YouTube, se inscreva no canal. Tá bom? Deixa o seu like aqui também, pra gente poder atingir cada vez mais pessoas, tá? Bom dia, sim, moça sabores, bom dia, magia dos sabores, Cassino, bom dia, Suzy, Marilda, bom dia. Maravilha, gente, vamos chegando, vamos entrando, e olha só que legal, gente, o Café com Pasta é uma live de perguntas e respostas, tá? Então é uma live onde eu fico aqui aproximadamente uns 50 minutos, e você pode entrar aqui ao vivo, tá? No Instagram ou no YouTube, tá? E você pode trazer a sua dúvida, sua indagação, sua pergunta, tá? Sobre produção e venda de massas artesanais italianas, tá? Então traga aqui a sua dúvida, eu tento responder a todos, tento contribuir o máximo que eu posso com vocês, tá bom? Então é uma live, é uma oportunidade que você tem aí todas as semanas de poder trazer uma indagação aí para que eu possa buscar ajudá-los, né? Bom dia, Massas da Aline, bom dia, que prazer em assistir, o prazer é meu, sejam bem-vindos. E olha só que massa, gente, presta atenção, hoje é o Café com Pasta edição número 100, ou seja, hoje é o 100º episódio do Café com Pasta, gente, é a 100ª vez que eu tô aqui fazendo Café com Pasta com vocês, né? Eu busco ter sempre a maior consistência possível. Semana passada eu não consegui estar aqui porque eu estava em trânsito de viagem, né? Mas dificilmente a gente falha, né? Só quando realmente eu tenho algum outro compromisso que eu não consigo fazer, né? Mas hoje é o nosso 100º, gente. Café com Pasta número 100. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por participar, por fazer parte dessa história até aqui, né? Legal, bom dia, Fabinho, Isabel. Ó, vamos lá. Eu tenho muita dificuldade de dar ponto no meu nhoque. Vamos lá, gente. Ó, o nhoque, tá? Como eu sempre costumo falar aqui no nosso Café com Pasta, gente, ele é um tipo de preparo que ele precisa ser feito a partir de um entendimento de todo o processo, né? A gente não consegue fazer um nhoque de excelência só com uma receita pura e simples, né? Então, a gente precisa entender todo o processo do nhoque, como a gente escolhe a melhor matéria-prima, como a gente faz a cocção da batata, tá? Nós temos os ingredientes e os tempos que a gente pode trabalhar esse impasto do nhoque, né? É importante, se você está comercializando, você vai armazenar o seu nhoque, é importante fazer o branqueamento desse nhoque, tá? Então, eu precisaria, assim, para poder te ajudar de uma forma mais precisa, né, eu precisaria entender exatamente qual é a dificuldade que você está tendo com relação a esse ponto. Ou seja, ele está desmanchando, né, você não está conseguindo, ele está desmanchando na hora que você cozinha, ou você não está conseguindo enrolar ele porque ele está quebrando, tá? Me dá um pouco mais de detalhes aí que eu acho que eu consigo te ajudar, tá bom? Ó, a Massas da Aline está perguntando a medida de vinho tinto seco que uso para 1 kg de trigo. Tá, aí você está falando de fazer uma massa de vinho tinto, né? Na verdade, o que eu costumo fazer, Aline, para esse tipo de impasto, eu costumo reduzir o vinho. Então eu coloco uma porção lá de 200 ml de vinho para, vamos por aí, para meio quilo de farinha.
E eu reduzo isso praticamente até um pouco menos da metade, para ele concentrar o sabor e evaporar bem o álcool, tá? E depois eu adiciono esse vinho junto com água ou junto com ovos, para eu complementar minha massa. Então vai dar mais ou menos aí em torno de 80 ml, e aí eu preciso, para meio quilo de farinha, eu preciso complementar aí para dar pelo menos 50% de hidratação, tá? Mas aí o vinho tem que ser um vinho com uma coloração mais intensa. Você reduzindo ele, você deixa ele ficar com essa cor mais forte também, você evapora bem o álcool, tá? Então é uma medida, mas assim, vai depender muito do vinho, tá? Então às vezes você vai falar assim, mas o Alexandre falou 80 aqui, mas eu fiz e não ficou legal. Então você pode aumentar um pouco, porque vai depender muito do vinho que você está usando, tá bom? Mas aí é questão de partir desse parâmetro e fazer alguns testes, ok? Legal, bom dia Sol, bom dia Celso, legal. E assim, gente, vocês fazem parte aí dessa história, né? O pessoal que está sempre comigo aqui, participando do Café com Pasta, né? Tem gente que está toda semana aqui participando comigo, né? Então isso é uma história que vem lá, né? Desde já faz aí alguns anos, né? Pra gente conseguir atingir essa marca de 100 Café com Pasta. Legal, bom dia Hans. Todo mundo com seu cafezinho preferido aí. Ó, a Jéssica tá perguntando aqui, fazer massas longas secas, é melhor fazer com grano duro e água ou com ovo mesmo? Você pode fazer com água também, Jéssica. O ovo, em conjunto com o grano duro, ele vai deixar sua massa mais estruturada. Ele vai deixar sua massa mais forte, ele vai deixar sua massa mais firme. Então eu aconselharia mais a fazer com uma porção de sêmola, né? Ou 100% sêmola, se você quiser, tá? E ovos, você realmente vai ter um resultado melhor do que se você usar nada de ovos e usar só água. Mas saiba que é possível fazer com água também. Isso a gente falando de uma secagem mais artesanal. Porque se você for analisar massas industrializadas, massas secas, que sofreram o processo de secagem profissionalmente, elas são feitas na Itália com água. Então é sêmola de grano duro 100% e água. Tá? Mas isso quando a gente tem uma câmara de secagem com uma precisão de temperatura e umidade relativa do ar, né? Quando a gente vai fazer secagem artesanal, a gente não tem esse equipamento profissional, né? Então é legal você deixar sua massa com mais estrutura, tá bom? O Helson está perguntando, Alexandre, massa pós-curada e seca, talharim, por exemplo, né? Pode ficar fora da geladeira por quanto tempo? Helson, olha só, presta atenção, uma vez que você secou, você fez o processo de secagem da massa, e ela ficou seca mesmo, né? Ela perdeu pelo menos aí uns 25% de peso, ela tá bem durinha, né? Se você dá uma forçadinha, ela quebra, ela faz aquele crack, né? Ela tá bem mais leve, ela tá seca, você conseguiu ter o ar em volta de todas as fitas, ela tá soltinha, você conseguiu secar muito bem essa massa, você não precisa refrigerá-la, tá? Ela está seca, ela não precisa ir para a geladeira. Refrigeração quando a massa está fresca, quando ela ainda tem bastante umidade, tá? Uma vez que ela está seca, propriamente, ela pode ficar bem, ela fica, vou dizer para você assim, ó, se ela foi seca propriamente, sem estragar, vamos dizer, ela fica até 6 meses, talvez até mais. Mas eu sempre quando comercializei massa seca, eu coloquei no máximo 3 meses de duração. Porque eu acho que depois que ela vai passando muito desse ponto, ela acaba perdendo bastante qualidade também, na minha concepção técnica, tá? Não é que ela vai estragar, mas ela acaba perdendo um pouco de qualidade. Então, normalmente, em termos de durabilidade geral, 6 meses, mas até 3 meses eu acho que é um ponto importante aí para a gente entender uma questão mais qualitativa, tá bom? Legal, ó.
Legal. Então, aqui, ó, a questão do nhoque que eu estava falando lá no começo, né? Então, ela disse que estava com problema para dar o ponto. Ela está dizendo que o nhoque normalmente desmancha no cozinhar. Podem ser alguns fatores, tá? Se ele está desmanchando, é porque está faltando um pouco de estrutura para ele, tá? O que traz estrutura para o nhoque? Quando a nossa receita tem ovos, tá? Nós temos o ovo ou a gema, mais a farinha, que são elementos que dão estrutura para o nosso nhoque. Quando o nosso nhoque não tem ovo, é apenas a farinha, normalmente, que dá essa estrutura para o nosso nhoque. Tá? Então, analisa em uma primeira instância se está faltando um pouco de farinha, ou se de repente você pode adicionar uma gema ou um ovo inteiro no seu nhoque para ajudar a dar uma liga maior, para ajudar ele a ficar mais firme, mais estruturado. Tá? Então, às vezes, aumentar a porcentagem de farinha ou adicionar um ovo. Mas também pode acontecer dele desmanchar se você está cozinhando ele tempo demais, se você está demorando muito a partir do momento que você adicionou a farinha na batata, se você está levando muito tempo para enrolar, cortar e cozinhar, porque isso pode, a partir do momento que a gente adiciona a farinha, a massa, o empasto, ele começa a ficar um pouco mais macio, ele começa a ficar um pouco mais frágil, tá? Então esse processo da gente colocar a farinha, enrolar, cortar e cozinhar, ele tem que ser rápido, não pode demorar muito, tá? Ou então você mantém a sua massa refrigerada e vai fazendo aos poucos. Então, normalmente é um problema de estrutura, mas tenta analisar um pouco mais o processo, como você está fazendo, tá? É importante usar batata Asterix, tá? Que é uma batata com menos água, com mais amido. O amido ajuda a dar essa liga, tá? Então é isso. Depois você me dá um retorno se você conseguiu ter alguma melhora aí, mas provavelmente são esses pontos aí, tá bom? Me fala depois se eu conseguir te ajudar. Ó, assim a moça Sabores, professor, estou querendo fazer massa sem glúten, qual farinha você indica? Hoje em dia, nós temos alguns mix de farinhas prontas para fazer massa sem glúten. Você pode comprar pronto, porque já vem os tipos de farinhas adequados e as porcentagens adequadas. Se você quiser fazer esse mix em casa, você vai ter que testar algumas receitas, né? Então, você pode buscar trabalhar sempre com um mix para que você consiga reunir características diferentes de cada farinha para você conseguir fazer a massa. Porque uma vez que você não tem o glúten, gente, você não tem essa rede, né, forte, que vai fazer com que a sua massa fique mais unida, mais firme e elástica, né, extensível também. Então, a questão da massa sem glúten é que ela é um pouco mais difícil de você trabalhar porque você não tem essas características. Então você precisa reunir isso em diferentes tipos de farinha. Aí você vai precisar de uma farinha de arroz como base, né? Você vai precisar de uma farinha, um polvilho, por exemplo, para trazer um pouco dessa extensibilidade, dessa elasticidade, né? Para ajudar você a ter essa liga um pouco maior, vai ajudar você a aglutinar mais a sua massa. Tá? Você pode adicionar outros tipos de farinha também, uma farinha de amêndoas, tá? Enfim. Mas para quem quer praticidade, por exemplo, pode buscar um bom custo-benefício em alguma farinha que já esteja pronta. Eu não me lembro agora se alguém aqui usa ou se lembra de alguma marca que você já compra o mix pronto, coloca aqui no chat para ajudar aqui assim a moça Sabores, tá bom? Eu não me lembro agora de marca, tá? Uma pergunta do Hans aqui, ó. Em massa recheada congelada, o sorrentino, por exemplo, de muito recheio, quando posto na água para ser cozida, pode vir a ficar o recheio frio. Se aumenta tempo na água, a massa pode ficar muito cozida. Olha, no caso do sorrentino, o que você precisa tentar equilibrar nessa questão aí? A massa recheada, ela não precisa ficar
na minha concepção, tá? Ela não precisa ficar em uma mordida, uma consistência como uma massa de grano, um espaguete de grano duro, por exemplo, tá? Ela pode ficar um pouco mais delicada. É lógico que ela não pode ficar muito cozida, né? Passar muito do ponto. Mas ela pode ficar mais delicada. Então, para você conseguir ajustar isso, o que eu faria? Tá? Eu faria uma massa com uma proporção maior de gemas e eu colocaria uma porção de sêmola de grano duro aí também. Tá? Por quê? Porque a sêmola de grano duro, ela vai ajudar a aumentar, mesmo que você aumente o tempo de cocção, você não perde tanto e tão rapidamente o ponto da massa. Tá? E a gema, ela tem um emulsificante natural, a lecitina. Uma vez que você coloca a massa na água e ela entra em contato com o calor, ela firma, ela vai ajudar a deixar a sua massa mais firme, com mais mordida, com mais plasticidade, né, naturalmente. Então, a solução que eu vejo para isso é você dar mais estrutura para sua massa, para que ela leve, mesmo cozinhando um pouquinho mais de tempo, ela não passe do ponto. Ficou claro, Hans? Me dá um retorno aí se eu conseguir te ajudar, tá bom? Bom dia, bom dia. Pessoal chegando aqui, né? O equipamento, se você estiver falando equipamento de secagem, né, Mia? Ele é caro e aqui no Brasil, eu conheço uma empresa que faz, que é indiana, só que é grande pra caramba, tem que ser uma produção grande, né? Você não consegue colocar ele dentro de um espaço pequeno. E na Itália já existem secadores menores, que a gente consegue colocar em uma sala de produção para fazer uma sala de secagem, por exemplo. É possível, tá? Mas também é caro, não é barato não. Tá? Então, vale a pena, né, se você resolver, por exemplo, a pessoa que resolver investir em uma secadora profissional, que realmente tem esse foco em secar massa. Né? Você vende massa seca, você tem esse foco, você distribui, você tem uma produção, a hora que você atingir um certo volume de produção, né? Pode ser que realmente vale a pena esse investimento. Ó, a Marina está perguntando, se usar ovos apenas com grano duro, não vai ficar dura demais? Marina, eu vou te falar uma coisa. Existe uma massa italiana que inclusive tem denominação de origem protegida, é uma massa com denominação de origem, uma massa registrada, que chama Maccheroni di Campofilani, tá? É uma massa da região de Le Marche, fica no centro da Itália. Essa massa é produzida com 100% de sêmola e grano duro, mas que massa que é? É um macarrão. Então, assim, para macarrão, para massas longas, né, ou até massas curtas, massas sem recheios, fica super legal. Porque não é que ela fica dura, ela fica com uma mordida incrível. Né? Ela fica al dente, naturalmente. Então, é propício para a característica da massa em si. Eles fazem uma massa bem fininha, cortada com a faca. Então, traz uma estrutura maior, principalmente para essas massas mais finas, tá? Agora, eu estava falando para o Hans aqui, né? Coloca um pouco de gema, coloca um pouco de grano duro, mas aí não é 100% de grano duro e não é 100% de gema. É uma porcentagem de grano duro e uma porcentagem de gema para uma massa recheada, que no caso dele ele quer deixar mais tempo cozinhando para que o recheio atinja a temperatura adequada, para que cozinhe em condizência com o tempo de cocção da massa. Tá? Então, é uma questão só de ajuste, né? Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, ela não fica dura demais, ela fica bastante firme, ela fica naturalmente al dente, e essa massa existe, tá?
tem denominação de origem, fica incrível. Eu, quando eu vou fazer, por exemplo, um espaguete, tá? Eu gosto muito de trabalhar com ovos e só sêmola de grão duro. A mordida fica incrível, incrível, tá? Faço o teste para você ver, para massas longas e algumas massas curtas também vale a pena, tá? Ó, o chefe Edson, ele tá perguntando o seguinte: uma massa que será usada no dia seguinte, melhor deixar secar ou usar fresca da geladeira? Edson, se você estiver usando ingredientes de qualidade, o que significa isso? Você usar uma farinha mais pura, uma farinha específica para fazer pasta fresca, uma farinha com baixo teor de cinzas. Se você estiver usando ovos frescos, tá? Você fez lá o seu macarrão e você, né, ou você fez as suas folhas de lasanha, você fez o seu impasto, você pode sim deixar na geladeira de um dia para o outro, tá? Na verdade, você pode deixar até 3 dias. Normalmente 24 horas é um tempo legal, assim, para não perder absolutamente nada, para não oxidar absolutamente nada se os ingredientes forem bons, tá? Então, não precisa, por exemplo, você fez um macarrão, não precisa, eu só vou usar amanhã, não precisa deixar ele secando se você não quiser. Você pode armazenar ele na geladeira e usar no outro dia, sim, com certeza. Inclusive, essa é uma forma de você comercializar massas frescas. Então, por exemplo, eu quero comercializar a massa fresca, tá? Eu vou fazer um macarrão e eu vou refrigerar esse macarrão, eu não vou colocar ele para secar, tá? Beleza? Depois me fala se eu te ajudei. Ó, o Hans deu um retorno aqui. Muito boa dica, obrigado. O que tem efeito é treinar o cliente para deixar a massa uns 15 minutos a temperatura ambiente para baixar o frio do recheio. Legal, Hans. Uma coisa só, que eu não sei se acontece com você, se você está conseguindo, mas quando a massa está congelada, eu não costumo deixar ela descongelar para cozinhar, porque às vezes, principalmente dependendo da forma que ela estiver embalada, quando ela descongela, ela vai ficando mais úmida e ela pode acabar grudando uma na outra, tá? Então, se ela tá uma do ladinho da outra, né, não tem nenhuma em contato com a outra, pode até ser. Mas se ela tá num saquinho, por exemplo, junto com as outras massas, pode acontecer dela grudar. Não sei como que tá sendo a sua experiência, você pode contar pra gente aqui, tá? Mas se você fizer esse processo que eu te falei, mesmo congelada, faz o teste, tá? Ela normalmente vai ficar com uma consistência bem legal a massa e você vai conseguir deixar o recheio numa boa temperatura, tá bom? Ó, Edibilíbio 45. Chefe, eu trabalhei 23 anos numa indústria de massas, olha que legal. Usávamos só água e depois ia para carrinhos com tele para o secador industrial, secando em temperatura controlada. Legal. É isso aí. Quando você faz um processo de indústria, né, Ed? É isso. É massa com farinha e água, ou no caso das massas italianas, né, normalmente é sêmola e água, tá? Ela vai para o secador industrial. E aí o secador industrial, ele tem controle de umidade e temperatura, né? E aí é onde você consegue sempre manter um padrão e fazer uma secagem adequada, né? Entre um tempo, temperatura e umidade, né? Que legal, Ed. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. A Mia tá dizendo, também acho, ela perde um pouco de sabor. É verdade, Mia. Eu também tenho esse entendimento. Legal. Ó, o Hans está dizendo assim, ó, peço para retirar da bolsa e deixar separada para não grudar. Só uns 15 minutos. Funciona muito bem. Mas a sua dica é muito melhor. Vou provar. Legal, Hans. Você pode, na verdade, como está funcionando para você dessa forma que você deixa uns 15 minutos, você pode manter essa prática e adicionar essa orientação que eu passei hoje. Aí vai ficar melhor ainda. Beleza? Que legal, que bom. Ó, a G tá perguntando aqui, ó. Bom dia, teria alguma dica diferente para secagem em clima quente? Média de 30 graus, porém com umidade próxima a 80? G, o que acontece? 30 graus tá ok para você fazer secagem, tá? Não tá muito fora, não. Mas a umidade tá alta.
que você precisa fazer? Você tem que abaixar um pouco essa umidade. Então, no ambiente onde você está secando a sua massa, você precisa controlar esse ambiente com algum equipamento, de alguma maneira, para você baixar essa umidade. Então, você pode usar um desumidificador de ar, você pode usar um ar-condicionado, tá? Então, você vai trabalhar o seu ambiente com equipamentos ou elementos em que você consiga diminuir a umidade do ambiente que você está secando. Esses 80% você precisa diminuir aí para uns 65%. Aí se você tiver com 30 graus, 65 de umidade, ó, tá um ambiente super legal. Tá bom? Maravilha, gente. Vamos lá. Ó, a Mônica é minha aluna do curso Pasta de Excelência, né? Ela tá falando, a receita de nhoque do chefe Alexandre é infalível. Ó, o Ed usa amido e farinha no nhoque, né? Isso, tem algumas pessoas que adicionam amido, tá, gente? Eu tava até comentando ontem com os meus alunos, na mentoria, que o nhoque, gente, você não tem a intenção de desenvolver o glúten, tá? Porque senão ele vira um chiclete na boca. E a ideia é que ele não chegue nesse ponto, né? Que ele fique leve, fácil de mastigar. Então, é legal se você quiser. Na verdade, você pode adicionar. É que eu sigo um preparo clássico italiano, né? Normalmente a gente usa farinha. Em alguns casos a gente usa sêmola. Tá? Mas eu mesmo já fiz, para um evento de nutrição, né? Não sei se a Kátia tá aqui, a Kátia Tucuni, às vezes ela entra na minha live aqui, né? Um evento de nutrição que eu fui convidado pela uma nutricionista aqui da minha cidade, a Kátia. Eu fiz um nhoque só com farinha de grão de bico. E funciona. Porque eu não preciso. Eu posso fazer com amido de milho, eu posso fazer com farinha de arroz, eu posso fazer com algum outro tipo de farinha, que vai me trazer estrutura, mas eu não preciso desenvolver o glúten desse nhoque. Vocês entendem? Tá? Então, pode-se trabalhar. Só que você precisa ajustar a receita para ficar boa para você. Tá? Mas eu particularmente uso farinha, às vezes eu uso sêmola. Tá? Trago por uma questão também de sabor, onde você tem um sabor mais neutro, né? Com relação à utilização de muitas vezes outras farinhas. Tá bom? Ó, a Beatriz está dizendo o seguinte aqui, ó, depois do seu curso, nunca mais errei o meu ponto e o armazenamento dos meus nhoques. Só agradecer por tê-lo como mestre. Dicas valiosíssimas por aqui também. Que legal, Beatriz. Fico muito feliz em ter esse feedback seu aqui, né? E o nhoque, gente, ele realmente é um processo, né? Então, assim, não é só a receita. Né? É desde o começo, desde onde você comprou a batata até a forma de fazer o armazenamento final e entregar o produto para o seu cliente. Né? Então, isso tudo é muito importante. Tá? A gente entender que uma etapa depende da outra. Às vezes eu errei na etapa anterior, a etapa seguinte dando um problema, eu já consigo saber onde é que eu estou errando. Tá? Ó, a Mia tá dizendo aqui, se você me permite, o mix da Mia é muito bom. Mas qual que é esse mix? É o seu mix, Mia? Legal, claro que eu te permito. Inclusive eu pedi quem tivesse esse mix aí para usar, né? Obrigado, viu, Mia? Ó, pessoal, um mix de farinhas para fazer massa sem glúten. Mia, M-I-A. Então deem uma pesquisada aqui. A nossa querida Mia, tá? Que faz massas lindas e maravilhosas. Quem não conhece a Mia, gente, entra lá no Mia Vasconcelos Massas, tá? Quem não conhece a Mia, entra no perfil dela, dá uma olhada no perfil, as massas dela são incríveis, eu sou fã dela, né? E ela usa esse mix aí, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Não me lembro agora quem foi que perguntou, mas se tiver aqui ainda no nosso Café com Pasta, ó, mix da Mia. Ó, ela testou muitos e particularmente foi o que ela mais gostou. Maravilha. Obrigado, viu, Mia? Obrigado. Ó, já a Nelly, ela faz o mix de farinha sem glúten. Isso eu conheço bastante gente que faz, tá?
E tá tudo certo, né, gente? Tem gente que consegue fazer e acertar o ponto e dá certo. Tem gente que só consegue com um mix pronto e tá tudo bem, né? A gente... Né? A Solange está perguntando o que você me fala da extrusora da Marcato. Eu vou ser bem sincero, Solange, eu nunca usei. Tá? Eu tenho bastante experiência com extrusoras mais profissionais. A extrusora da Marcato é uma extrusora mais doméstica, vamos dizer assim. Não é uma extrusora grande, não é uma extrusora forte. Se eu não me engano, não tem trafilas de bronze, né? Mas nem por isso não é boa. Então, às vezes, se você tem intenção de... Para você começar... Alexandre, eu estou começando a produzir massa e eu quero, né, ainda no começo a gente não tem volume de produção, não tenho dinheiro para investir 30, 40 mil numa extrusora, então eu vou trabalhar aqui, né, com uma extrusora menor. Eu acho que está excelente, porque a Marcato é uma marca referência, né? E você vai ter uma massa de qualidade, sim, mas sempre com um volume um pouquinho menor e sabendo que não vai te trazer o mesmo resultado em termos qualitativos do que uma extrusora profissional. Mas para começar, eu entendo que tá super válido, tá bom, Solange? Beleza? Ótimo. Ó, a Lúcia Helena tá perguntando o seguinte, gente, essa é uma dúvida de muitas... eu recebo, volta e meia eu recebo essa dúvida aqui, tá? Presta atenção. É possível fazer a secagem de massas no desidratador de alimentos? Então presta atenção, gente. Quando a gente... Se você observar uma máquina, um equipamento profissional de secagem de massa, o que a gente vai ter nesse equipamento? O que esse equipamento precisa ter para a gente fazer uma secagem adequada, tá? De uma massa, para ela chegar no ponto adequado, hidratação, né? O ponto de umidade dela tá em não mais do que 12%, para ela não estar quebradiça, para ela estar no ponto perfeito. Nós precisamos que esse equipamento profissional ele tenha controle de umidade e controle de temperatura. Isso aliado com o tempo de secagem que vai ser controlado de acordo com a temperatura e a umidade, tá? Temperaturas mais altas, umidades mais baixas, tudo você faz um jogo ali entre umidade e temperatura e o tempo para você conseguir fazer a secagem de acordo com o que você quer. Para você ter uma ideia, macarrões mais comerciais, mais baratos, normalmente eles secam em 3 horas, tá? Massas industrializadas italianas da melhor qualidade, elas secam em 3 dias em equipamentos profissionais, tá? O que eu quero dizer com isso? Que uma secagem mais lenta, uma secagem mais controlada traz um produto melhor do que uma secagem feita muito rápido, tá? Por isso que é mais caro, por isso que é mais trabalhoso, e você tem ali um desenvolvimento ali da secagem, do processo que faz com que a massa fique com uma característica de mais qualidade. Agora, presta atenção, quando eu pego o desidratador de alimentos, o que eu tenho ali no desidratador? Eu só tenho controle de temperatura. Então, o que eu consigo fazer no desidratador? Eu consigo retirar uma parte da umidade da massa, principalmente mais da parte superficial. Eu não tenho no desidratador um controle de umidade. Pelo menos nesses desidratadores que eu conheço, tá? Normalmente é só temperatura. Então, ele serve mais para curar a massa, ou seja, retirar uma parte da umidade dela, do que propriamente fazer o processo de secagem completo até o final. Tá bom? Deu para entender, Lucilena? Depois você me dá um retorno aqui, ok? Massa feita na extrusora da Marcato para secar. Você pode secar a massa que você fez na extrusora, não tem problema. A única coisa é que normalmente a massa da extrusora ela sai já um pouco aquecida.
Então, pelo menos uma proteção nessa massa, você tem que retardar um pouco o processo. Se ela já sai aquecida, se ela continuar secando muito rápido, se o dia estiver muito quente, umidade baixa, calor, sua massa já saiu quente, ela vai secar muito rápido, ela vai quebrar. Então só tem que tomar esse cuidado quando a gente vai fazer uma secagem de uma massa proveniente da extrusora. Tá bom? A gente tem que retardar o processo, a gente tem que proteger a massa, a gente tem que aumentar um pouco a umidade. Tá bom? Ó, Marina, fiz, vou fazer, legal. Beleza, Edson, valeu. Ó, o Ed tá dizendo, exatamente, cada tipo de massa, um controle individual. E aí, gente, esses equipamentos profissionais, eles, para cada tipo de massa, você trabalha uma temperatura, uma umidade, um tempo, né? Porque tem massa que demora mais tempo para secar, tem massa que seca mais rápido. Você tem lá as massas curtas, você tem as massas longas, você tem massa mais larga, você tem massa mais grossa, massa mais fina. Então, tudo isso na indústria, isso é precisamente controlado, né? Isso é super legal, gente. Bom dia, Shirley. Ó, a Mia também diz que gosta de usar amido no nhoque, legal. Ó, a Shirley tá dizendo, depois do nhoque do Alê não existe mais outra forma de fazer nhoque. Legal. Obrigado, Shirley. Depende muito da finalidade também, né? Exatamente. Tá? A farinha que você vai usar depende da finalidade, né? Depende do que você vai fazer, depende do que você quer como resultado do produto final, né? Ó, o Ed diz que usa amido só na parte final, quando tá enrolando. Eu, particularmente, gente, eu gosto de usar farinha de arroz para enrolar o nhoque. Então, eu coloco a farinha no empasto, mas na hora de enrolar, eu gosto de usar um pouquinho de farinha de arroz. E é um pouquinho, tá, gente? Não é encher o nhoque de monte de farinha, não. Não precisa, se o ponto do seu nhoque estiver ok, tá? Ó, o Fabinho, que também é meu aluno do Passe de Excelência, está dizendo, ó, realmente a batata certa faz toda a diferença no preparo do nhoque. Não tenha dúvida, gente, não tenha dúvida. Faz toda a diferença. Começa lá na batata, tá? Começa na batata, isso é super importante. Legal, ó, o Ed, ele cozinha no plástico, no micro-ondas, depois esfria na geladeira. E aí cada um tem o seu processo. O importante, gente, é que o nhoque no final, ele tenha uma maciez. Não precisa necessariamente desmanchar na boca. Ele pode ter um pouco de mordido. O que não pode é virar um chiclete. Não pode ser aquela massa pesada. Não pode ter gosto de farinha. Tá? Tem que ser um nhoque leve. Tem que ser um nhoque de qualidade. Tá? Solange, acho que eu te respondi, né? Com a extrusora você consegue fazer massa seca sim. Tá? Você consegue fazer a massa na extrusora e depois colocar para secar, tá bom? Me fala se você entendeu a minha explicação ali que eu fiz agora há pouco, tá? Ó, o Ed não usa Asterix, não tem. Mas Ed, se você conseguir usar Asterix, você vai perceber uma diferença bastante grande, tá? Bastante grande. Tá, a Mia tá falando que a extrusora é manual, né? A massa não pode ficar muito dura. Sim, para extrusora, gente, o ponto da massa é diferente, né? A gente não forma um empasto aglutinado para fazer massa na extrusora, né? A gente forma uma farofinha, tá? Com uma boa umidade, mas menos hidratação do que quando a gente faz o empasto na mão para a gente poder laminar no cilindro ou no rolo, tá? A Mia diz que tem. Você usa esse da Marcato, Mia? Você tem? Legal.
A Cláudia está perguntando se todas as massas podem ser colocadas na extrusora. Na verdade, a extrusora ela vem com trafilas, que a gente chama. Que são o quê? Que é o que vai dar o formato da sua massa. Então você tem inúmeros tipos de trafilas. Se você pegar uma extrusora lá italiana, por exemplo, se você for olhar o catálogo de trafilas dela, você vai ter, sei lá, tem máquina lá que tem 50 tipos de massa, por exemplo, que faz na extrusora. Então vai depender do tipo de trafila que você tem, tá? Mas normalmente a gente trabalha mais com massas longas. Você pode fazer massa de lasanha, vários tipos de massa longa, pappardelle, tagliatelle. Você pode fazer espaguete mais grosso, mais fino. Você consegue fazer diversos tipos de massa. E aí várias massas curtas, né? Um rigatone, um garganelli. Você consegue fazer um conchiglione. Você consegue fazer o penne. Enfim, vários tipos de massa, tá? Eu não diria que todas as massas, mas as que tiverem disponíveis naquele modelo de extrusora que você tem, tá? Normalmente as extrusoras, elas vêm com um catálogo de trafilas, e aí você pode escolher qual delas você quer, né? O Hans está perguntando: Alexandre, para massa de cavatelli, somente sêmola de grano duro e água, ou há outras opções de massa? Hans, o cavatelli é uma massa clássica, né? Cavatelli é uma massa muito típica, uma massa muito tradicional do sul da Itália, né? Você encontra ela em várias regiões do sul da Itália. Você encontra ela talvez com mais força na Puglia. Posso estar enganado aqui, mas é o que eu vejo assim com mais frequência. Mas a gente encontra outras regiões também. Então é uma massa muito típica. E para fazer o cavatelli é sêmola de grano duro e água. Normalmente não se usa outro tipo de farinha e não se usa ovos, tá? É água e sêmola. Às vezes você pode encontrar uma receita que o pessoal põe um fio de óleo, o pessoal põe um pouquinho de sal, tá? Mas não foge do grano duro e da água, tá bom? O Ed diz que na indústria secava em 5 dias. Secava em 5 dias, isso. Legal. Tava uma massa bem bacana, hein? A Beatriz está perguntando o seguinte: professor, após a pasteurização da massa e congelamento, é melhor eu pedir ao cliente para retirar do freezer uns 30 minutos antes do preparo ou passar pela água novamente? Beatriz, se o molho for fluido, como um molho de tomate, por exemplo, ou às vezes um próprio molho branco, né, mais fluido, você pode pedir para o cliente tirar do freezer, pode até deixar um pouco antes, né, não precisa ser nem 30 minutos, mas perder aquele gelão do freezer, né, e pode pedir para o cliente levar o molho a uma fervura branda, e aí coloca a massa dentro do molho, e aí você finaliza ela dentro do molho. Se não for um molho fluido, é um molho pesto, é uma manteiga, o cliente quer comer só com azeite, tem que passar a massa pela água novamente, tá bom? E aí pode colocar ela congelada mesmo, direto no molho ou direto na água. Não precisa esperar muito tempo, tá bom? Ela já vai estar pré-cozida, ela precisa de mais aí, pelo menos uns 2, 3 minutos, tá? Dependendo do formato, para ela chegar no ponto. Aí tem que testar, gente. Sempre testem, tá? Então, por exemplo, eu estou comercializando um ravioli feito num molde, numa forminha, e eu estou comercializando um tortellone. São tempos de cocção diferentes, tá? Quantidades de recheio, modelagem, sobreposição de massa. Então eu sempre testo. O ravioli, eu fiz a pasteurização, congelei, e aí no molho ele levou 2 minutos, por exemplo. Mas o tortellone eu senti que é melhor eu passar pela água primeiro, depois colocar no molho. Então é legal fazer os testes, tá bom? Mas como ela já está pré-cozida, em média, se o molho for fluido, normalmente você consegue finalizar no molho, tá bom? E aí não há necessidade normalmente de pedir para tirar do freezer antes. Mas pode também, porque quando ela está pasteurizada, ela dificilmente vai grudar, tá? Porque se a pasteurização foi bem feita, tá? Dificilmente ela vai grudar. Valeu, Hans. E
Também, Gilmara, se você embalou ela uma do ladinho da outra, por exemplo, né? Vamos dizer que você pasteurizou, mas daí é um ravioli, né? E aí você colocou um do ladinho do outro no plastiquinho, fechou, deu uma selada nele, tirou um pouquinho de vácuo, fechou, guardou. Pode descongelar, daí pode descongelar normalmente tranquilo, a massa aqui foi pasteurizada, tá bom? Legal, ó, a Mia tá dizendo aqui que pela massa da extrusora da Marcato, né, ser mais úmida, tem que trabalhar bem a secagem dela. Legal, Mia, obrigado aí pelas contribuições, viu? Opa, entrou uma parente minha aqui, a Jimenez, Vera Jimenez. Ó, a dica da farinha de arroz eu aprendi com você, legal, Mia. É realmente muito boa essa da farinha de arroz, né? Eu gosto muito, facilita bastante, porque ela é levemente floculada, né? Ela ajuda bastante, é muito mais eficiente para você enrolar o nhoque do que você usar farinha propriamente, né? Ó, o Petros está dizendo aqui, ó, usei extrusor marcado, que também tem a função sovar. A sova não me agradou, mas a função extrusão eu gostei. Legal. A Natália está dizendo aqui que ela gostaria de fazer macarrão integral, mas ela ainda não acertou a proporção de farinha, sem que ela fique quebradiça. Natália, a farinha integral, normalmente ela tem menos glúten. Ela é uma farinha mais difícil de dar o ponto mesmo, no empasto, tá? O que normalmente você precisa fazer? Tá? Você pode fazer com 100% dela, se você quiser. É mais difícil, mas pode, é possível, tá? Ou você pode acrescentar, por exemplo, 70% de farinha integral, 30%. Às vezes, quanto menos farinha integral, mais fácil vai ficar de você não deixar ela quebradiça, tá? Se você está fazendo uma proporção maior de integral do que a farinha normal, ela tende a ficar um pouco quebradiça. Aí o que você faz? Aumente um pouco a hidratação até você conseguir juntar bem a massa, ela não quebrar mais. Aumente a hidratação até que você, não para ela ficar mole, tá? Mas para você conseguir aglutinar a massa, para você conseguir realmente dar um ponto de sova sem que ela quebre, sem que ela esfarele, tá? Ela ainda vai estar um pouco dura. E aí o que você faz? Descanso. Deixa a massa descansar. Aí no descanso, as moléculas de farinha vão se hidratar e depois ela vai ficar mais fácil de você trabalhar. Tá bom? Testa aí, depois você me fala. Ó, o Ed tá dizendo, como é bom ouvir o chefe pela manhã. Muito bom. Valeu, Ed. Obrigado pelas contribuições aí, meu querido. O W Nogari tá dizendo, desculpa, cheguei agora. Qual seria o melhor método para cocção da batata? No caso do nhoque, tá, gente? Particularmente, eu prefiro a batata assada. Para mim, de todos os testes que eu fiz, é o que dá o melhor resultado, para mim. Mas eu conheço grandes produções e pastéis que eu admiro muito que cozinham a batata. E tá tudo bem, eles conseguem resultados incríveis também, tá bom? Só que, para você cozinhar a batata, gente, você precisa ter alguns cuidados, né? A batata tem que ser a batata certa. Tem que ser uma batata asterix, ou uma batata com boa proporção de amido e baixa umidade. Tá? Você precisa retirar a batata e passar ela imediatamente no passador. Tá? Tem que ter alguns cuidados aí. E aí é questão de fazer testes mesmo. Tá bom? Mas é possível. Agora, se você perguntar para mim como você vai fazer nhoque hoje, como que você poderia fazer, eu recomendaria que você fizesse a batata assada. Tá bom? Valeu, Cláudia. Ó, a Marilda está perguntando a diferença do penne e do garganelli. Olha, o garganelli é uma massa artesanal, Marilda. É uma massa clássica da região norte da Itália. Tá? É uma massa feita com uma tabuinha que normalmente se chama pettine, né? E é feita com um rolinho, né? Então eu não tenho essa tabuinha pettine aqui para mostrar para vocês agora, mas a gente usa um rolinho, e é um rolinho um pouquinho mais grosso que esse, passa na tabuinha, na tábua, e aí você modela a massa, tá? O penne, normalmente, é uma massa industrializada, feita em extrusora, tá? E pelo formato do pettine, né, dessa tabuinha, ela vai dar um formato, um desenho diferente para o garganelli.
um fechamento diferente para o garganelli do que o penne. O penne, ele sai uma massa única, você não vê emenda nele. Já o garganelli tem uma emenda, tá bom? Então essas são as principais diferenças. Tá bom, gente? Ó, a Cláudia tá dizendo, tá chamando a Mia aqui, né? Que ela tem uma extrusora, mas faz bolachinhas, nunca fez massa. Legal. Bacana. Ó, o Alex, a Alex, né? Tá dizendo aqui que ela tem usado 20% de semolina na massa, tá achando muito dura, mesmo depois de cozida por mais ou menos 6 minutos. Vou fazer 100% trigo, vale para ravioli e outros recheados maiores. Então, Alex, massas recheadas, em geral, eu não gosto de usar semola, tá? Eu até falei aqui pro Hans aqui, um caso específico, quando você precisa deixar a massa cozinhando por mais tempo, por isso que a sêmola é legal, uma proporção pequena, né? 10%, 15%, 20%, tá? Para você manter o ponto de cozimento da massa, tá? Agora, eu particularmente gosto da massa recheada mais macia, mais delicada, não com a mesma mordida de uma massa longa, por exemplo, tá? Então, tá ok, o seu pensamento tá perfeito, tá bom? A Solange está dizendo aqui, recheio para ravioli com abóbora, eu assei ela, depois amassei, coloquei queijo e mussarela, achei que ficou bem seca, é assim mesmo? Vai depender da abóbora, tá? Eu gosto de assar também, mas às vezes eu asso e eu ainda tenho que tirar a umidade dela, porque ela fica muito mole. Então vai depender um pouco da abóbora, tá? E o tanto de queijo que você colocou. É importante que ela fique relativamente cremosa, tá? Mas não muito úmida. Então, tenta deixá-la um pouquinho mais... você pode colocar um pouquinho de gordura nela, um fio de azeite ali também, tá? E aí tentar colocar um pouco menos de queijo também, tá? Normalmente eu coloco parmesão. O parmesão dá mais sabor, ele tem mais consistência, é mais propício para recheio, nesse caso específico da abóbora, tá bom? Ed, tenta usar a farinha de arroz então que você vai gostar, viu? Legal, valeu Solange. A magia do impasto com pausa, com certeza. O descanso faz milagre, né, Mia? O Paulo está dizendo o seguinte: bom dia, Alexandre, estou querendo adquirir uma máquina de ravioli da Indiana. Você recomenda utilizar esse tipo de maquinário? Cilindro amassa no cilindro Gastromac e depois é só modelar. Eu já tive, Paulo, não era exatamente da Indiana, era da Italvisa. Eu tive que comprar um equipamento desse quando eu atingi um volume de venda grande, mas principalmente para fornecer tipos específicos de ravioli para outras empresas. Então, fornecer para restaurante, fornecer para hotel. A gente, na época, abriu uma segunda unidade em outra cidade, então a gente teve que aumentar um pouco a produção também para conseguir suprir o estoque dessa loja 2, né? Então a máquina veio a calhar, sim, ajudou bastante, mas ela não é tão fácil de usar, você tem que pegar o jeito mesmo, você lamina a massa, não são todos os recheios que funcionam 100%, né? Você tem que selecionar alguns recheios ali que normalmente vão funcionar melhor, senão a gente apanha bastante para conseguir fazer. Mas eu diria que vale a pena se você tiver, você vai analisar a capacidade de produção dela e você vai entender se você precisa realmente dela, sabe? Se realmente você vai fazer uso, porque é um equipamento caro. Então assim, eu vou conseguir ter uma utilização boa dela ou ela vai ficar muito tempo ociosa? Tá? Faça essa avaliação, se você vai tirar um proveito, né, vai realmente usufruir da máquina, aí sim vai valer a pena, com certeza. Porque chega um momento que a gente precisa, tá bom? Pessoal, passamos aqui dos 54 minutos no nosso Café com Pasta número 100. Queria agradecer todo mundo que participou, que fez parte da história hoje aqui do Café com Pasta, né? Esteve presente, esteve participando do Café com Pasta número 100. Sempre um prazer e que seja
ainda um café com pasta criança, né? Que a gente chega até o 1000 ou mais ainda, se puder, né? Enquanto eu tiver saúde e puder contribuir com vocês, estarei por aqui todas as quartas-feiras, às 9, 7 da manhã. Beleza? Obrigado, gente, mais uma vez. Vocês são incríveis. Um grande beijo. Continue me acompanhando por aqui, pelo YouTube e pelo Instagram, tá? E a gente vai se falando aí. Grande abraço, beijo, boa semana para vocês.